Adivinha quem é? Ele veste calçado gigante, usa calças largas, tem nariz vermelho e faz todo mundo cair na gargalhada. Você pensou no palhaço? Então acertou, porque esse é o tema de hoje. Mas será que palhaço é tudo igual ou existem diferentes sentidos de palhaço? E será que a palhaçaria praticada na rua, no circo-teatro e hospital influenciam os sentidos de palhaço? Bom, quem vai responder essas questões hoje é o Rômulo Stues. Rômulo Stues é jornalista, palhaço, produtor cultural e mestre em divulgação científica e cultural pela Unicamp. Ele obteve o título de mestre em 2017 com o projeto Um Nariz Vermelho, feito de mídia. Rômulo, primeiramente, obrigado por estar aqui hoje, participando do Fala de Mestres. Eu que agradeço, Paula, pela oportunidade de estar aqui podendo falar um pouquinho sobre a pesquisa que eu fiz durante o mestrado. Ah, que bom. Rômulo, quando a gente fala sobre palhaço, a gente diz que palhaço faz palhaçada. Mas você usa muito a expressão palhaçaria na sua pesquisa. De onde que surgiu esse termo? O que a gente pode entender por palhaçaria? Então, na verdade, a palhaçada, né, o termo palhaçada é um termo muito usado, inclusive, para falar de um ato de palhaço, né? Então, aquilo que o palhaço faz é uma palhaçada, né? E esse ato de palhaço, ele acabou também sendo utilizado na nossa sociedade como um termo pejorativo, né? Para atribuir algum tipo de dano que alguém fez a você, algum tipo de trapaceada e tal, que foi feito para uma pessoa. A fim de não usar esse termo o tempo inteiro e buscando falar sobre uma prática, que é a prática da palhaçaria, ou seja, a prática dos artistas que estão no campo da palhaçaria, foi que eu optei, né, ao longo da dissertação, do trabalho, para usar a palhaçaria em vez do palhaçado. E Rômulo, qual que era o objetivo da sua pesquisa? Eram muitos, né, na verdade, assim, mas ao longo do processo também eles vão variando, a gente vai conhecendo, descobrindo coisas diferentes, né. Inicialmente, como eu tenho formação no jornalismo e, enfim, as discussões sobre mídia, elas são discussões bem frequentes, né, no nosso campo de pesquisa, e eu também tenho uma prática na palhaçaria, né, então eu tenho uma atividade artística como palhaço, fazendo o palhaço fulano, melancólico, né? Então eu já tinha essa aproximação, né, desses dois campos e ficava pensando de que modo esse nariz vermelho, né, funciona nesse campo da palhaçaria, né? Eu fiquei pensando que talvez esse nariz vermelho funcionasse como uma mídia, né? Funcionasse como um dispositivo que faz uma mediação, né, entre os sujeitos que são sujeitos que estão como público desses palhaços e os palhaços, né? Mas aí você, na sua pesquisa, acabou entrevistando alguns palhaços também. Eu queria que você explicasse um pouco de que maneira que essas entrevistas se encaixam no seu objetivo. Perfeito. Além de pensar, né, o nariz vermelho, a máscara palhacesca, né, que é essa pequena máscara, como uma mídia, né, e como é que funciona essa mídia? Se é uma mídia que faz uma mediação necessária numa relação, então nada melhor do que descobrir que sentidos de relação, além dos sentidos de palhaço, essa mídia, o nariz vermelho, possibilita circular. E aí eu acompanhei, né, alguns grupos que trabalham com palhaçaria, conversei com eles, fiz entrevistas com eles, para justamente compreender que em cada campo da palhaçaria, os sentidos de relação varia também a partir do campo da prática. Ou seja, a palhaçaria que é praticada no hospital é uma palhaçaria que tem, claro, a sua identificação, os seus pontos em comum com a palhaçaria do circo, mas é uma palhaçaria diferente. E aí eu acompanhei as apresentações desses palhaços e também depois conversei com alguns deles e tive esse material, e a partir desse material eu fiz a análise discursiva, né? Antes da gente falar um pouco sobre quais foram os resultados que você teve nas entrevistas, eu queria que você explicasse uma sentença que está na sua dissertação. Você diz o seguinte: palhaço não é o que, mas como o sentido de palhaço funciona na relação entre sujeitos, artistas e espectadores, que é um pouco do que você já havia comentado. Eu queria só que você explicasse um pouco mais essa afirmação, porque significa então que não existe um sentido de palhaço? É basicamente isso, né? Assim, se a gente for pensar da perspectiva discursiva, pouco importa o que é o palhaço numa relação discursiva, né? Mas o que importa é como os sentidos de palhaço naquela relação estão significando o sujeito palhaço, ou se significando para aquele público, né? Então, perguntar o que é o palhaço para a gente do campo discursivo não é importante, mas como os sentidos de palhaço estão funcionando naquela relação. A Companhia Nariz de Cogumelo é formada por 4 mulheres palhaças e 2 músicos, né? E elas tratam muito sobre as questões da palhaçaria feminina. O que ser mulher interfere ou não na prática da palhaçaria?
Conversando com elas, né, eu conversei com as 4 e com os 2 músicos também, eles têm uma prática da palhaçaria que, inclusive, em cena traz questões do feminino e das lutas do feminino e do feminismo também, né? Inclusive para encontrar um lugar para a mulher palhaça dentro de um contexto brasileiro em que os homens dominam, digamos, né, a palhaçaria. Claro que a gente não pode esquecer que houve também gestos de muitas mulheres ao longo da história como palhaças, mas existe um movimento maior agora de produção de palhaçaria feminina que fazem com que essas mulheres requeram esse lugar. E qual que é o lugar da mulher dentro da palhaçaria? E como é que as mulheres podem ser palhaças? Como é ser uma mulher na palhaçaria, trazendo as questões das mulheres, que não são só da palhaçaria, mas são questões que estão na nossa sociedade como um todo, né? Rômulo, em 2015, o Tico Bonito, o palhaço Tico Bonito, ele foi preso em público durante uma apresentação por ter feito críticas aos policiais militares que estavam passando no local. E você comenta sobre esse episódio na entrevista com o Leônidas Quadra, que é o ator que faz o palhaço Tico Bonito. Quando o palhaço faz uma crítica, a crítica é do palhaço ou é do ator? Então, essa é uma questão muito complexa, né? Por quê? Porque ela é complexa. Porque, na verdade, quando o sujeito ele está numa prática de palhaçaria, tem até algo que a gente chama duplo movimento de interpretação, né? Que seria assim, o sujeito está se interpretando o palhaço para alguém. Então, quando ele está numa prática da palhaçaria, ele, digamos que ele assuma uma personagem que, em parte, é ele também, né, com toda a sua história, mas também é uma parte nova da sua história, embora seja uma história dele também. Ou seja, há uma personagem e há um sujeito ali também que, num momento de prática da palhaçaria, estão misturados, digamos, né? E a gente não tem como definir qual parte é mais Tico ou qual parte é mais Leônidas no momento em que ele faz uma crítica, por exemplo, porque os dois estão ali atuando em conjunto. Atuando em conjunto, embora o sujeito seja o Leônidas, né? Mesmo que exista uma personagem que está fazendo com que aquele sujeito esteja numa relação com seu público como palhaço. Na sua pesquisa você também entrevistou o grupo de palhaços do Instituto Hahaha, né, que são palhaços que atuam em hospitais públicos em Minas Gerais. Conta pra mim o que te levou a escolher os palhaços do Instituto Hahaha. Foi um evento muito bacana, assim, que me levou até eles, né? Eu estava em busca, né, de materiais sobre os quais eu iria me debruçar para poder fazer análise. E aí, pesquisando, eu tive acesso a uma história, que é uma história que foi vivida por 2 palhaços lá do próprio Hahaha, que foi uma fuga que esses palhaços ajudaram uma criança que estava internada lá há algum tempo já a fazer. Né? E era uma criança que eles acompanhavam já há algum tempo, e ao longo do processo de fuga, desde a primeira ideia de acontecer essa fuga, eles ficaram alimentando de um modo muito lúdico, com a presença deles lá como palhaços. Então, ao longo de muitos meses, esses 2 palhaços foram criando estratégias junto com ele. A gente vai sair daqui como? Vai sair daqui amarrando lençóis, vai sair daqui quebrando vidro, você está preparado e tal, até o dia que essa fuga pôde acontecer. Claro que fuga, na verdade, era alta da criança, né? E aí eu descobri essa história e falei, não, como pode, né? Esses palhaços fazer uma intervenção no real da doença, digamos, por meio de um trabalho lúdico como esse, né? E criar a possibilidade de uma alta se transformar numa fuga, né? E fazer essa alta ser incrível, né? Uma das maneiras da gente fazer rir é por meio de piada. Só que quando a gente faz piadas sobre minorias, isso acaba gerando alguns debates e discussões, porque alguém pode ver ou sentir aquela encenação como uma forma de agressão. Então, às vezes é assim, se a piada cai bem, ótimo, mas se a piada não cai bem, aí a culpa é do ator, né? Não é tanto do palhaço. Como é que o palhaço lida com essa questão da piada, né? Você entrevistou o palhaço Tubinho, né? Que é interpretado pelo José Hamilton. Como é que ele lida com essa questão da piada e da crítica? O Tubinho, especificamente, em alguns momentos, até na conversa que a gente tinha, ele sempre falava disso, assim, que inclusive é uma coisa que faz parte desse imaginário criado em cima do palhaço, né? Tipo, apareceu com o nariz vermelho, pode tudo, porque o palhaço pode tudo, né? E isso eu estou reproduzindo o discurso das pessoas com as quais eu conversei, tá? Então, o palhaço pode tudo. O palhaço dá uma permissão para que tudo possa acontecer naquela cena, para que o imprevisível aconteça. O imprevisível, inclusive, é receber uma piada, ou escutar uma piada, ou estar num gesto, que pode ser um gesto cômico,
com o qual eu não concordo, né? O próprio Tubinho, ele fala, tem alguns temas que ele evita até fazer muitos comentários, temas muito polêmicos e que vão gerar muitas polêmicas, especialmente, por exemplo, a coisa da política, né? Então os cuidados que ele toma são, tipo, alguns temas ele evita, mas ele também expõe, né? Muitos temas em função da piada, em função do humor, né? Se fosse possível concluir a sua pesquisa, assim, o que seria o resultado da sua pesquisa? A minha dissertação me ajudou a compreender, dentro de determinados campos da atuação da palhaçaria, que esses campos são responsáveis, inclusive, por distintos sentidos de palhaço, né? Então, o Tico Bonito, o Tubinho, as meninas do Nariz de Cogumelo, o pessoal do Instituto Haha, cada um desses trabalha num campo da palhaçaria diferente, ou do circo-teatro, ou da rua e ou do hospital, né? Porque as meninas do Nariz de Cogumelo, os músicos e o Tico Bonito trabalham na rua, né? Especialmente. Então são práticas que fazem com que o sentido de palhaço seja diferente. E o Nariz Vermelho é essa máscara pequena que faz uma mediação, ou seja, funciona como uma mídia, pensando a mídia nesse sentido deslocado de mídia, que não é mais o dos veículos de comunicação, digamos, das revistas, jornais e portais, mas é um outro objeto que faz essa mediação, né, entre sujeitos, tanto palhaço quanto não palhaço. Rômulo, agora, para a última parte é a sessão dica de leitura. Eu sempre peço para o entrevistado trazer 2 leituras que ele achou assim, essenciais para a execução da pesquisa. E o que você pode trazer para a gente? Perfeito. Uma delas é um livro maravilhoso, assim, é um livro que se chama Caçadores de Risos. Ele é do Demian Reis. É um livro que fala um pouco sobre o percurso da palhaçaria. Tem uma parte histórica muito bacana. Fala-se neste livro de vários personagens que constituem a história da palhaçaria no Brasil, de outras personagens que são de outros países também e que de algum modo ajudam a constituir os sentidos de palhaço com os quais a gente na nossa formação social aqui está lidando agora, né? E também tem um livro que é de uma autora da análise de discurso chamada Eni Orlandi, que é uma das grandes responsáveis pela divulgação da análise de discurso aqui no Brasil. Tem um livro que se chama Análise de Discurso, Princípios e Procedimentos. Digamos que é um livro que todo mundo que começa alguma coisa na análise de discurso deste viés que a gente pratica aqui faz, né, a entrada por esse livro. Que é um livro que trabalha muitos conceitos, as categorias da própria análise de discurso, né? E é um livro com uma escrita belíssima também, porque Eni Orlandi escreve de um jeito muito bonito. Joia. Rômulo, muito obrigada pela sua presença, por ter compartilhado os resultados da sua pesquisa. E espero que a gente possa saber mais futuramente do doutorado também, né? Sim. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Enfim, vocês podem ter acesso à dissertação também, né? Sim, vou deixar o link para a pesquisa dele na descrição do vídeo. Tem um trabalho também que a gente faz, eu e uma amiga minha, uma companheira, que é a Anaélia Forato. A gente faz um trabalho de divulgação cultural das artes circenses e da palhaçaria num site, posso falar o nome? Pode. www.oquintaldeFulanoemelão.arte.br. Então quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse trabalho da Fulana e do Melão, como jornalistas também, podem entrar nesse site. Maravilha! Bom, se você gostou do tema, deixa o seu joinha e se quiser mais informações é só dar uma olhada aí na descrição do vídeo. Obrigada e até uma próxima!